Salve, galera! É isso aí, vamos dar continuidade aos nossos estudos. O tempo não para, a gente precisa correr. Então, dando sequência à aula de literatura, de introdução, a gente vai entrar em escolas literárias, né? Eu sou Karen Albuquerque, professora de língua portuguesa, e a gente está começando o processo de videoaulas aqui para ajudar muitos alunos e alunas que estejam aí procurando estudar, se preparar para o vestibular, Enem, né? Enem, CSA. E esse material fica disponível. Curta, compartilhe, comente. Alguns exercícios vão ser disponibilizados na descrição desse vídeo. São exercícios no formulário do Google e vocês vão receber o feedback dessa atividade também, tá joia? Então vamos lá, vamos começar a projetar aqui o nosso material sobre escolas literárias, é uma visão geral das escolas literárias, não é? A gente, no início, no nosso vídeo anterior, de introdução à literatura, a gente viu desde a atividade clássica, chegando na idade, né, pós-idade média, e agora a gente vai enxergar o contexto da literatura a partir do humanismo, do Renascimento em diante. Vamos fazer uma visão geral, ok? Vamos que vamos. Agora, será que tá todo mundo vendo, hein? Eita, acho que sim, né? Tá chegando aí para vocês. Você acha que tá dando para ler, né? Vamos lá? Vamos lá. Bom, desde já, sejam bem-vindos, né? Seja bem-vinda, seja bem-vindo, né? Eu quero deixar para vocês uma expressão de força, coragem, né? Continuidade, não deixe se abater. Ah, porque não vai dar tempo. Ah, porque não sei o quê. Não, eu acho que cada um de nós precisamos adquirir conhecimento. Precisamos fechar lacunas de conhecimento para chegar bem na prova. Ok? Na sequência, a gente vai fazer vídeos falando sobre o estilo da prova, falando sobre índice de acerto nas provas de linguagem, de humanas, natureza, matemática e redação também, né? Essa proposta aqui no canal Hora Aula, vocês vão ter acesso a materiais de linguagens e códigos, tá certo? E outras, dividido em várias disciplinas. E vamos que vamos. Vamos começar com literatura e escolas literárias. Mapa geral. Olha só. Esse panorama que eu coloquei para vocês aqui, ele tenta traçar de maneira sucinta, bem objetiva, como é que se deu a disposição de cada escola literária através do tempo. É uma linha do tempo onde você encontra trovadorismo, humanismo, classicismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e a literatura contemporânea. Joia? Você já tem mais ou menos a ideia do que vem antes e depois de cada escola, tá? Eu quis trazer esse panorama, essa linha do tempo, para que a gente percebesse uma característica bem interessante. Cada escola literária, ela tem uma tendência de uma escola ser contrária à anterior e à que vem seguinte. Então, existe um movimento sempre inverso, né? Enquanto um é mais livre, a outra tem uma linguagem mais rebuscada, existe mais liberdade, menos liberdade, tá certo? Mais produção em verso, em prosa. Então, existe uma espécie de competição entre essas escolas literárias, em que uma está sempre tentando apresentar características que a outra escola não tinha. Joia? Então, eu vou falar rapidamente aqui no trovadorismo. A gente está falando da literatura portuguesa e brasileira. A gente sabe que o trovadorismo não aconteceu no Brasil. O trovadorismo aconteceu em Portugal, no finalzinho da Idade Média. E ela, apesar disso,
A nossa literatura de cordel no Nordeste, ela tem uma relação muito forte, intrínseca com o trovadorismo. O que isso quer dizer? Que o trovadorismo, ele influenciou o cordelista. Por quê? Porque nós tivemos aqui um processo de colonização, né? E nesse processo de colonização, que durou muitos anos, alguns resquícios culturais foram trazidos e permaneceram e se transformaram em outra coisa, ou seja, se transformaram em outras produções literárias e culturais, mas tem fortemente uma ligação com a cultura erudita portuguesa, ok? O Ariano Suassuna, escritor maravilhoso, ele defendia que a cultura nordestina, a literatura nordestina, ela tem um viés erudito e que a raiz está justamente nesses primórdios da literatura portuguesa, até porque primórdios? Porque, veja só, no fim da Idade Média é o momento em que estão se formando as unidades políticas que hoje a gente conhece como países na Europa. Então, não havia uma tradição tão grande de Portugal, ela começou a se construir a partir desse momento, tudo junto, né? Grandes navegações, organizações políticas para determinar territórios, e aí Portugal também deixou suas sementes, né? Trouxe suas sementes aqui durante a colonização e produções literárias hoje ainda existem em decorrência de influências, inclusive dos movimentos mais antigos dentro da literatura portuguesa. Humanismo, que aí a gente vai entrar num... É importante lembrar que nesse período de trovadorismo e classicismo, a gente vai ainda encontrar reforma e contra-reforma da Igreja Católica, ok? Então, esse movimento de reforma e contra-reforma é uma espécie de tentar tomar de volta o espaço que perdeu após a colocação do que o Martinho Lutero e vários líderes religiosos da própria Igreja Católica se opuseram ao que a Igreja proporcionava para a sociedade, que, como eu havia dito no vídeo anterior, eu tinha comentado sobre a Inquisição, não é? A Inquisição, o Tribunal da Inquisição da Igreja Católica, nessa época, né, era outra realidade, ela tinha um controle social absoluto. Então, em nome desse controle social e da manutenção desse controle social, tudo era permitido, inclusive silenciar pessoas, matar pessoas através da Inquisição. Que quando a gente fala Inquisição, pode ser forca, fogueira, guilhotina, e diversas formas de tortura e morte, né? Por conta de você bater de frente com os dogmas de uma igreja que tinha como ponto principal a manutenção do controle social. E, infelizmente, apesar disso, muitos estudiosos, cientistas da época, pessoas que eram religiosas, pessoas foram mortas por causa disso, né? Por conta de se rebelar contra essa violência imposta em nome desse controle social. Mas, mesmo assim, o Martinho Lutero, um monge alemão, ele conseguiu furar esse bloqueio, conseguiu, através de vários argumentos, abrir uma nova página, né, na sociedade, colocando em xeque muito o que a Igreja Católica colocava como verdade inquestionável. Abriu espaço para o aparecimento de outras religiões cristãs, que é o protestantismo, que na Europa tornou-se, assim, muitas vertentes de protestantismo. Isso também se estendeu para a colônia americana, que na época estava em processo de colonização pela Inglaterra, também se estendeu para lá. Como o Brasil e os Estados Unidos, né, estavam nesse processo de colonização, e os Estados Unidos foi especialmente construído através de mão de obra
imigrante, né? Ok, mas o foco aqui é a gente pensa nessa linha do tempo. A gente vê avanços e recuos da Igreja Católica no CCA da liberdade, quando eu falo liberdade, até na própria produção literária isso reflete profundamente, né? E a exemplo disso, a gente tem o Barroco. Quando a Igreja dá um suspiro e consegue retomar, de certa forma, o controle social, ela usa a literatura como uma estratégia de marketing. O Barroco. O Barroco foi um grande projeto de marketing da Igreja Católica que vinha sofrendo, assim, retaliações desse processo que culminou no aparecimento de outras religiões cristãs. E qual era o objetivo do Barroco? Disseminar a Igreja Católica, seus costumes, seus dogmas, suas estruturas, o seu modo de pensar. Então, assim, quando você pensa, mas professora, você falou que lá no classicismo, em outro vídeo, falou que lá no classicismo os mitos eram uma espécie de textos que davam certo comportamento, né? Ditavam certos comportamentos, ou até davam exemplos, assim, para que as pessoas não seguissem, né? Pensassem no que aconteceu com aquela figura, com aquele mito, aquele semideus e deuses, para evitar que esse comportamento se repetisse na sociedade. A Igreja Católica também utilizou o Barroco nesse sentido, tentando pôr em questionamento essa liberdade, porque a liberdade exacerbada diante do que a Igreja determinava como bom para ela, não estava associada às pessoas terem total liberdade, né? Inclusive a liberdade de não estar dentro da igreja. Então, isso era inadmissível dentro da própria igreja, que não aceitava um não como resposta. Então, o Barroco foi um grande propagador da igreja, como se ela tentasse utilizar a literatura, e eu não falo só literatura, porque o Barroco foi um movimento artístico, né? Teve as igrejas, que eram o rococó, né? Que tinha as muito rebuscadas, muito ouro dentro das capelas, a Capela Dourada que tem no centro do Recife, na Rua do Imperador, não é? Temos desde o mais simples ao mais rebuscado. Inclusive, essa linguagem do Barroco, ela perdurou muito. Inclusive, quando no Brasil a literatura já estava partindo do Barroco para o arcadismo, a gente, no Brasil, ainda estava se produzindo obras e esculturas e pinturas e igrejas, enfim, dentro dos padrões do Barroco, ou ainda utilizando algumas orientações do Barroco. Exemplo disso, Minas Gerais, né? O próprio Aleijadinho, que era um escultor da região, a produção dele era barroca, mas o período literário não estava acompanhando o período da expressão artística, esculturas dos enfeites que as igrejas da região estavam sendo utilizados na época, né? Como se a estética era barroca, mas a literatura já estava no arcadismo. O arcadismo é um movimento contrário ao barroco. Por quê? Porque ele já vai ter uma nuance aí de uma fuga, né? Fugere urben, essa expressão fugere urben do arcadismo tem muito a ver com tentar abraçar o ambiente rural, a vida simples, sem opulência. Porém, eram ações que não estavam acontecendo na realidade. Por exemplo, quem trazia o arcadismo para cá, quem trouxe as principais produções de arcadismo no Brasil de Minas Gerais, eram filhos de pessoas abastadas, né? A gente está falando do ciclo do ouro, né? E essas pessoas, esses jovens iam estudar em Coimbra, e eles traziam a temática cultural da Europa, e a temática é justamente
valorizar a vida no campo, a vida simples, mas eles não eram pessoas muito dadas à vida simples, né? Eram pessoas que tinham uma vida, de certa forma, opulenta. Nesse período do arcadismo, historicamente, a gente coincide com a Inconfidência Mineira, que foi um dos movimentos de insurreição. No Brasil, nós tivemos vários conflitos, e isso não são chamados de conflitos. Nem outros países chamariam de guerras, mas a gente meio que usa eufemismos, né? Revolta não sei de quem, tal, para não dar muita ênfase a quem estava se revoltando, porque todos que estavam se revoltando contra o sistema do momento que não estava sendo favorável ao povo daquela época. Mas vamos lá, adiante nesse processo, né? Depois o arcadismo, o romantismo, que já vai culminar com a chegada da família real, a gente já vai ver fugida, né? A família real não vem porque acha bonito vir para o Brasil, eles vieram para cá para não ser mortos pelo Napoleão, não é? O bicho estava pegando na Europa na época, então a família real chega, a gente está vivenciando o período do romantismo, então a literatura ela vai abrir desde de poesia, sair mais do campo da poesia e ir para a prosa, né? Vai mergulhar na prosa, a gente vai ter 3 fases do romantismo, o indianismo, o mal do século e a condoreira, né? O indianismo é assim, uma volta às nossas tradições originais antes da colonização, porque na Europa a primeira fase do romantismo voltava à Idade Média, mas a gente não tinha Idade Média, então o indianismo foi uma fase que foi como se fosse, como era a volta na Idade Média no Brasil, indígena, né? Só indígena, porque a relação social aqui era indígena. Então, por isso que vocês vão encontrar no romantismo muitas histórias que vão trazer personagens indígenas. O Mal do Século, que é uma parte da literatura aqui, do romantismo, que a gente vai ver muitos sentimentos assim exacerbados de sofrimento, de tristeza, de culpa, de mágoa, não é? Muitos autores vão esboçar esses sentimentos, vão colocar para fora, trazer nas linhas. A gente está vivendo no Brasil nessa época um surto de tuberculose, então era muito comum as pessoas morrerem jovens, muitos escritores morreram jovens. E a gente tem a Condoeira, que é uma fase que vai trabalhar justamente com as questões sociais, né? O Castro Alves, por exemplo, faz críticas à escravidão, né? A forma como os seres humanos são tratados naquele contexto. Tem um livro, uma obra dele chamada Navio Negreiro. Mas isso tudo vai ser aprofundado nas próximas aulas. Vamos lá. Realismo. Realismo, ele já vai sair do romantismo, veja, a gente sai do arcadismo, que era uma coisa barroco, extremamente religioso. O arcadismo já sai um pouco do foco da religião para pensar o ambiente, fazer questionamentos entre o campo e a cidade, os comportamentos da sociedade, carpe diem, né, que é um dos temas do arcadismo, aproveite o dia, viva enquanto você está vivo. Aí vem o romantismo, que é um banho de emoções, né, que é muito subjetivo, que vai mergulhar na subjetividade, na alma, na essência, nas emoções, e a gente vem com o realismo que já sai desse contexto, já vai pensar, olha, vamos escrever somente aquilo que realmente tem a ver com a realidade do ser humano. Então, no realismo, a gente vai encontrar em vários países, não só no Brasil, muitas obras que são fortes, são pesadas, que vão retratar comportamentos sociais que muitas vezes reprováveis, mas era preciso trazer isso, porque isso também faz parte da realidade, né? Então, a gente tem o Cortiço e a Luísa Azevedo, a gente tem o Ateneu, né? Então, são obras que vão doer, né? Vão doer. Quem vai ler vai se incomodar com aquilo e vai dizer, poxa, isso não devia existir. E o realismo naturalismo, que é uma espécie de desdobramento do realismo naturalismo, ele vai na pele, né? Ele vai na pele, assim, ele corta na pele muito forte, então ele não perdoa, né? Ele vai trazer elementos da sociedade que você diz, poxa, um crime, né, gente? A gente
vai chegar a trabalhar direitinho com essas obras para entender as nuances entre realismo e naturalismo, que ocorrem praticamente dentro do mesmo período. Parnasianismo é como se fosse uma volta ao classicismo, assim como o arcadismo foi, o classicismo foi, culto à forma, a literatura pela literatura, e não para dizer. Ou seja, o parnasianismo dizia assim, você vai escrever pela forma, você não vai escrever para dar recado social, nem para enaltecer nenhum tipo de entidade como igreja, você, então, assim, o parnasianismo tenta dizer assim, que eu sou isentão, mas vamos lá, parnasianismo. Dentro desse bojo, a gente encontra o simbolismo, que é bem contrário do parnasiano, né? Assim, outra imersão de sentimentos e emoções, de simbolismo. São períodos curtos e praticamente convivendo entre eles. Tá? Alguns escritores usavam essa parnasianismo, outros preferiam o simbolismo. Pré-modernismo, a gente chega em Machado, Machado de Assis, que vai trazer, abrir portas. Quem é o pré-modernismo? Machado de Assis, alguns autores, alguns estudiosos não consideram o Machado de Assis pré-modernista, definem ele como realista, ok? A gente encontra algumas divergências dentro do universo científico, nos estudos científicos, mas vamos lá. Pré-modernismo é a primeira vez que a sociedade brasileira vai olhar para o oprimido. Então, a figura do oprimido passa a ser o centro da literatura. Até então, só tinha heróis, mocinhas, amores, pessoas maravilhosas, todo mundo de família abastada. E a partir do pré-modernismo, a gente já vai encontrar o oprimido sendo destacado no processo. Então, a gente tem Urupês, de Monteiro Lobato, que vai apresentar o Jeca Tatu. A gente tem o Massacre de Canudos, né, que o Euclides da Cunha vai apresentar para a gente, vai contar para a gente, porque ele foi uma pessoa encaminhada como o jornalista que iria, a pessoa que iria registrar o que estava acontecendo, a insurreição que estava acontecendo no interior do Nordeste, né, que é através do Antônio Conselheiro. Era uma insurreição que teve um fim muito trágico, e o oprimido nesse contexto era toda uma população que estava morrendo de fome, que não tinha armas, que não tinha quase roupa, não tinha moradia e que foi agredida, atacada, morta pelo exército da República, porque eles não aceitavam as regras da República. A República, quando veio, ela começou a cobrar impostos de pessoas extremamente pobres. Então, quando as pessoas não tinham dinheiro, os impostos eram cobrados em animais que as pessoas tinham, fardos de sementes que a pessoa colheu, ou então pedaços de terra, a ponto dessas pessoas ficarem sem nada. Então, não havia garantia, não havia direitos sociais. E simplesmente, assim, muita gente ficou com muita terra e pouca gente ficou, que o que tinha de pouco perdeu. Esse é o cerne do conflito de Canudos. A gente vai encontrar Lima Barreto, que ele já é bastante autobiográfico, né? Ele já vai trazer Policarpo Quaresma, né? Isaías Caminha, são os jornalistas Isaías Caminha. Então, vários personagens que vão mostrar aquela pessoa que é pequena dentro da sociedade, que naturalmente eu teria destaque, mas que a obra dele vai focar. Inclusive, existe até um conflito aí de Machado de Assis com ele, não diretamente, eu estou falando que o Lima Barreto ele tem uma linguagem mais próxima da fala do povo. Ele não é que ele usasse textos com erros de gramática, é que ele tentava se aproximar, porque ele acreditava que a literatura precisava chegar nas pessoas. E já o Machado de Assis, que foi um dos criadores, o criador da Academia Brasileira de Letras, ele já pensava diferente, era super tradicional, então
Lima Barreto tentou entrar 3 vezes, na academia não conseguiu e se frustrou muito com isso, não soube trabalhar com essas emoções e teve um fim bastante trágico, né, o Lima Barreto, alcoolismo, enfim. Mas não é assim, a gente não está culpando ninguém, né? A gente está apontando, questionando coisas que acontecem dentro da literatura, né? O Lima Barreto não vinha de uma família abastada, como a maioria dos autores e dos escritores, né, gente? É importante frisar que a literatura, a arte, ela transita, durante muito tempo só transitava na classe alta, até porque as pessoas nem sabiam ler, né? O índice de analfabetismo no Brasil era muito alto, por exemplo, nos anos 80, a gente tinha um índice de 80, a gente tinha um índice de analfabetismo imenso. Imagine nos anos 20. Ano que vem, 100 anos da Semana de Arte Moderna, a famosa Semana de Arte Moderna, de 22. E quem é que teve acesso a essa Semana de Arte Moderna? A classe abastada, as pessoas que tinham acesso, conheciam a arte, e que naturalmente não eram as pessoas da classe pobre. Mas não é uma crítica. A questão é que é importante que a arte e a cultura cheguem em todas as classes, porque a arte ela é libertadora, ela traz evolução, ela traz oportunidades, ela, ela gera conhecimento, ok? Modernismo. Modernismo tem 3 fases, primeira, segunda, terceira fase, a gente tem regionalismo, a gente tem uma fase... Gente, o modernismo vai se pautar dentro do oprimido. A gente vai mergulhar em diversos personagens, assim, dos que eu acho muito interessante. Macabeia, Clarice Lispector, né, que me vem, assim, à mente uma figura incrível. Então, para a gente não perder o fio, vamos passar para o outro slide para a gente fazer uma breve. Esses slides são bem breves, tá certo? Não, eu só tenho o quê? 6 slides, vamos embora. Era medieval, a gente tem trovadorismo e humanismo, era clássica, idade moderna, aí a gente tem um parâmetro temporal mais físico, mais determinado para vocês identificarem. Aí, trovadorismo e humanismo na era medieval, era clássica, já no final da Idade Média, tá? Era clássica, classicismo, barroco, arcadismo, tem um prazo direitinho aí. Era moderna, aí vem romantismo, realismo, parnasianismo, naturalismo, simbolismo. O romantismo, ele parece ser maior, porque a gente está no Brasil que começa a ter a imprensa começa a funcionar no Brasil. Quem trouxe a imprensa foi a família real, quando veio para cá. Então, a produção literária do romantismo ganhou mais visibilidade por conta disso, mais espaço. Então, vamos lá. Romantismo, realismo, parnasianismo, naturalismo e simbolismo. Ok. E no finalzinho a gente encontra o modernismo, que tem uma série de nuances, né? A gente tem... É um período longo. A gente tem 3 fases, tem características para cada período, assim como o romantismo tem 3 fases e tem algumas características importantes a gente destacar, mas o modernismo ele é bem próximo de nós, né? A gente consegue enxergar muito mais nos personagens e nas obras algo que coincide, que toca bastante na sociedade que vive no século XXI. Ainda. Que bom. Ok? Então, a proposta desses slides é que vocês, e essas aulas de videoaulas, é que vocês possam rever, tirar dúvida e rever os slides, né, e tenham condições de analisar da melhor forma possível para que possa somar no desenvolvimento de vocês. Até subir um pouquinho para ver se alguém tiver dificuldade de ver. Mas vamos lá. Partiu para o próximo slide. Vamos lá. Eu trouxe esse mapa mental, gosto muito de mapas mentais, porque eles resumem de maneira simples, enxuta, sucinta, informações de cada escola literária. Barroco, a gente tem contrastes, eita, meu Deus, nem estou vendo. Olha para aí, vou ter que botar óculos. Contrastes renascentistas, valores medievais, dualismo, rebuscamento,
não é? A gente tem uma linguagem mais difícil, uma linguagem mais alta, por quê? Porque era importante dar importância, né? E nem sempre era, nem sempre era para todo mundo entender, mas vamos lá, como a gente falou, o barroco tinha uma intencionalidade. Arcadismo, racionalismo já era diferente dessa dúvida, dessa dicotomia que o barroco promovia, que era a questão do medo e vontade de viver, alegria e tristeza. Então, assim, pecado e religiosidade. Então, o homem barroco era muito dividido, né? Inclusive, a igreja defendia nessa época do barroco que a felicidade só vinha depois que você morrer. Então, não adianta, não espere ser feliz aqui, não, porque você só vai ser feliz depois que morrer. Mas que coisa, hein, gente? Que absurdo, hein? Vamos lá. Arcadismo, a gente já falou. Racionalismo, retomada de valores clássicos, fuga da cidade, bucolismo, carpe diem, né? Aproveite o dia, carpe diem. Muito massa essa palavra, essa expressão em latim, né? Romantismo, liberdade e criação da expressão, que, menino? Anticlassicismo, ou seja, ele foge dos padrões do clássico para criar uma nova linguagem. Na verdade, o próprio romantismo é uma recriação de uma identidade nacional. O indianismo é uma com veemência, tentativa de criar uma identidade nacional, de construir uma história, né? Vamos lá. Ascensão da burguesia, a gente tem racionalismo, tem o nacionalismo, tem o ufanismo, né, que é essa coisa de enaltecer a nossa identidade nacional, ultrarromantismo, condoreirismo, indianismo, são as três escolas, são as três fases do romantismo. Tem indianismo, ultrarromântico, que é o mal do século, e o condoreiro, que é o social. Vamos lá. Realismo, objetividade, impessoalidade, racionalidade, críticas aos comportamentos e valores burgueses. Então, críticas dentro nas feridas dos burgueses. Então, lembrando que ainda está tudo pautado dentro da mesma classe social. Quem lê e quem escreve. Naturalismo, descritivismo. Não é, gente? Ai, meu Deus, nem consigo ver. Bom, o naturalismo. O naturalismo, ele vai muito mais a fundo nas entranhas da sociedade do que o realismo. Então, ele às vezes é chocante, né? Algumas obras literárias americanas, por exemplo, do naturalismo, gente, você incomoda, sabe? Eles são obras que às vezes incomodam, porque mostram o comportamento das pessoas, assim, o ruim é muito ruim, sabe? Então, vamos lá. Parnasianismo, culto à forma, simbolismo, misticismo, musicalidade. Então, o som é muito importante no simbolismo, muito enaltecido. Pré-modernismo, misturas de tendências, vanguardas europeias. Então, no meio desse negócio de pré-modernismo e modernismo, entra as vanguardas, que são movimentos artísticos que vão rasgar com tudo que é tradicional de pintura, todas as técnicas, né? Cada um que crie sua história, que transforme qualquer objeto que naturalmente não seria dito como artístico em artístico. Então, é uma evolução imensa. Gerações, isso gerou muitas críticas, viu? Muitos conflitos entre os artistas, entre as classes artísticas, houve conflitos terríveis. Não foi uma coisa fácil, nem todo mundo aceitou, não. Vamos lá, gerações modernistas, primeira geração, ruptura, não é? A gente tem as inovações linguísticas, a gente vai quebrar, de certa forma, aquela linha tradicional de escrever. O modernismo vem para quebrar mais ainda, né? E o contemporâneo continua quebrando com paradigmas. Toda literatura, todo movimento literário que vem, que vai chegando, ele está sempre em busca de quebrar paradigmas. Semana de Arte Moderna, que mescla todas as produções artísticas da época, ok? E aí a gente vai para o fim.
Acompanhe as atividades que vão entrar na descrição desse vídeo, um formezinho para você preencher, e aí você vai receber no seu e-mail a resolução dessas questões, né? Que você acertou e as respostas da atividade, ok? Acompanhe o canal Hora Aula, para você ficar por dentro dos conteúdos. E até a próxima. Curta, compartilha, comenta. Show de bola! Vamos desligar agora, né? Tá. Tchau, tchau, hein? Até a próxima.